Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora dar umas dicas aqui sobre o desafio que é criar um esboço visual da sua vida, né? Bom, primeiro queria me desculpar, o Giovanni não está aqui porque ele está fazendo uma atividade muito séria agora, que é brincar com seus amiguinhos, né? Então, o Giovanni é um menino de 12 anos, apesar de ser nosso monitor aqui, ele é uma criança e adora se divertir. Então, tá lá brincando e tal, né? Aí daqui a pouquinho ele volta aí com a gente aqui e dá mais algumas dicas, né? Então, o desafio que eu passei para vocês nessa semana é criar assim um esboço visual da sua vida, né? Olha só, algumas coisas que para você pensar, né, que você poderia retratar, né, pensar a sua trajetória profissional, ou então esquece isso aqui, pensa nos fatos mais marcantes, ou seja, quem foram aquelas pessoas que te influenciaram na vida, né? Quem foram, né, assim, as pessoas que abriram caminhos para você. De repente você faz uma homenagem para essas pessoas, né? Então é muito legal, né? É um caminho também bastante interessante. Eu, ao longo da minha vida aqui, eu tive lá uns 4 ou 5 gurus aqui, pessoas que realmente me ajudaram muito aqui na minha trajetória, né? Provavelmente você também deve ter, né? Ou então você vai falar sobre a sua família, né? Falar dos seus irmãos, vai falar dos relacionamentos que tem, etc, né? Ou então sobre a sua vida mais, assim, em termos geográficos, locais onde você morou, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar isso da minha vida, eu morei lá no Rio Grande do Sul, em Lajado, quando eu era pequenininho, né? Morei em São Paulo, depois morei em São Carlos, né? Depois eu morei no Rio de Janeiro, Niterói, né? Depois morei em Angra dos Reis, depois eu morei lá em Boston, depois eu morei, né, aqui em São Paulo de novo, né? Então, né, você poderia fazer aqui falar da sua vida só sobre sua vida como passeio por diversas cidades, né? Problemas que você enfrentou e resolveu, isso seria bastante interessante, né? Amores, né? O que que deu certo, o que que deu errado, né? Poderia ser bastante divertido isso aqui também, né? Contar a tua trajetória amorosa, que coisa e tal, né? Presta atenção, né? É só tomar cuidado aqui, assim, quanto ao conteúdo que você for criar aqui, né? Pode ter crianças aqui no curso, coisa e tal, né? Bom, pets, né, os cachorros que você teve, gato, né? Então, lá, se eu fosse contar essa história ali em casa, assim, teve cachorro, teve gato, teve papagaio, teve tartaruga, teve um monte de coisa. A gente morava lá no interior, assim, volta e meia aparecia um bicho lá em casa, codorna, teve um monte de coisa. Teve pato, né? Enfim, a gente poderia contar essa história aqui, né? Escolas por onde você passou, por onde estudou, né? De repente, professores marcantes ali na sua trajetória, né? Pessoas te influenciaram, eu já comentei isso aqui. E de repente você vai falar sobre alguma habilidade sua, alguma habilidade especial, né, que você queira mostrar aqui, tá? Então assim, né, gente, não está limitado a isso não, tá? Então isso aqui são algumas ideias, né? E quando a gente está fazendo um toró de ideias, qual que é uma ferramenta bem legal fazer toró de ideias? O Miro, né? Então aqui essa é uma figurinha que eu fiz aqui no Miro, rapidamente, né? Eu até acho que eu já descrevi no vídeo anterior, quando a gente estava estudando aqui os mapas mentais, né? Se eu fosse fazer um esboço da minha vida, né, eu pensei assim, olha, eu vou pensar em dois grandes ramos aqui, né? Um é relacionado à parte acadêmica e profissional, né? Que foi essa que eu acabei criando ali o meu esboço visual, e outra está relacionado aqui com pets, está relacionado com esportes, né, ou relacionado com hobbies e relacionados aqui com a família, né? Então é assim, né? Como é bastante informação aqui da vida de cada um de nós, né? Você pode escolher um aspecto. Eu escolhi este aspecto aqui para retratar. Poderia ter escolhido esse outro aqui, tá bom? Enfim, mas isso, por que eu estou falando aqui? O mapa mental é legal para você organizar suas ideias antes de começar a desenhar. Você está vendo o mapa mental aqui? Eu nem perdi tempo aqui desenhando. Eu fui pegando algumas fotos que eu tinha aqui para ilustrar, né? Para mais ou menos aqui diferenciar cada um dos ramos, né? E a partir daí eu escolhi um caminho para fazer, né? Ah, então, por exemplo, a minha vida aqui, como é que eu resolvi fazer? Eu resolvi focar, como eu já tinha dito, né, numa videoaula anterior, na parte acadêmica e profissional, né? Então, para fazer um pouquinho diferente, que da outra vez eu tinha feito uma estrutura em caminho, né? Eu fiz essa estrutura aqui em quadrinhos, né? Em que a pessoa vai lendo aqui da direita para a esquerda aqui e vai seguindo mais ou menos aqui a ordem cronológica que está sendo marcada aqui
em cada um dos quadrinhos, né? Então eu fiz dessa forma. É uma outra forma engraçada de fazer e fazer sua vida em quadrinhos, né? Mas você poderia usar uma estrutura radial, você poderia usar uma estrutura em caminho, você poderia usar a estrutura que você quisesse, tá bom? E você vê aqui que essas imagens que eu coloquei aqui são as mesmas imagens da outra estrutura que eu criei, né? Eu nem usei aqui o Comic Life, eu peguei o tablet lá, desenhei essa matriz aqui onde eu estou colocando, né? Essa estrutura aqui, né? Dos quadrados, né? E depois eu só fui inserindo as imagens aqui. Isso aqui foi feito muito rapidamente, né? Uma vez que você tem as imagens, fica bastante fácil fazer isso aí, né? Então a ideia é assim, é que a partir do mapa mental, da criação do mapa mental, assim facilita organizar o seu raciocínio, né? Tá bom, né? Esse é o mapa mental aqui, eu vou pegar essa parte do mapa e vou transformar aqui no esboço visual. Gente, assim, o esboço visual que você vai entregar, não, esse esboço visual não precisa me entregar, né? Que é um desafio, tá? Mas você pode fazer tudo na mão, você não precisa usar software, não precisa usar, né? Eu fiz com software e tal porque eu gosto de desenhar no tablet, né? Às vezes, assim, eu desenho no papel, aí depois eu tiro uma foto, aí passo para o tablet e trabalho no tablet, né? Outras vezes eu trabalho direto no tablet, né? Enfim, isso é o gosto de cada um, tá bom? Mas em termos de pensamento visual, você pode fazer isso no quadro negro, né? Vai lá um quadro negro, quadro branco, né? Com as canetinhas, vai fazer lá, apagar, tal, se divertir, né? Enfim, tá bom? Então, um grande abraço aí para todo mundo. Espero que o Didi volte para para mais alguma videoaula, tá bom? Abração.